Olá, meus alunos, e aí, como é que vocês estão? Estou aqui animadíssima para a nossa aula sobre mitologia grega, aula 43. E, ó, pode ser que a aula fique um pouquinho grande, né? Mas é muita coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto. E aí, vamos lá? Vamos comigo? Aqui é a Tenente Marins, a sua professora de História. Quer dizer, agora eu vou compartilhar minha página com vocês, tá bom? E aí, como é que vocês estão? Ixi, já começou lá? Não começou, não. Vamos começar do início. Como vocês estão, pessoal? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou bastante animada com o nosso recesso, mentira, com a nossa aula de história. E aí, vocês estão animados com o recesso também? Hein? Vamos estudar história no recesso? Vamos descansar um pouquinho, né, pessoal? Mas estudar também. Olha só, nesta nossa aula, nós vamos trabalhar, então, sobre a religião dos gregos antigos, ou mitologia grega, que é um assunto tão legal, né? Tão extraordinário. Lá no nosso chat da nossa aula, vocês ficaram pedindo aula sobre mitologia grega, então me desculpem se essa aula for muito grande, mas é muita coisa aqui para a gente falar, tá bom? Antes, eu queria dizer que eu estou usando o meu presente, tá bom, Janaína? Muito obrigada, achei muito legal, estou usando o meu presente aqui. Vamos lá, pessoal? Estou muito animada, né? Como sempre, meus cabelos também, eu nunca consegui arrumar direito. Bom, mas vamos lá? Então, mitologia grega, a religião dos gregos antigos. Pessoal, pega o livro de vocês, a página que tá? Que eu mais ou menos me baseei, né, para essa nossa aula, na página 125, tá bom? Página 124, que já é o capítulo 8, viu, pessoal? Mas aí para a gente falar aí sobre mitologia grega, então. Lá na página 124, começa o capítulo 8, fala cultura greco-romana. Pessoal, nós vamos estudar os romanos no próximo trimestre. Tá? Nós vamos estudar os romanos no próximo trimestre. Mas fiquem tranquilos, essa matéria de mitologia está aí nesse capítulo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá? Olha só o que eu preparei para vocês, pessoal. Então, mitologia, né? Vocês sabem que as palavras, né? O nosso alfabeto em si, ele veio, né? Também tem história, né? Tudo tem história, na verdade. E essas palavras, mitologia, mito e logia, elas têm um significado importante para a gente entender o que é mitologia grega. Olha só, mito, né? Significa, então, uma narrativa, tá? Um relato sobre alguma coisa ou acontecimento. E, pessoal, é diferente de história, é diferente de outras palavras, porque o mito, ele vai misturar realidade e fantasia, tá? Ou mesmo vai ser só uma história inventada. Isso que significa mito, tá bom? Então, vai misturar coisas da realidade com fantasia. Querem um exemplo? Olha só. Vocês leram o livro Odisseia, não é isso? Vocês leram o livro Odisseia. E vocês viram lá que tem coisas que parecem com a realidade e tem coisas também que é fantasiosa. Quem escreveu, né, é atribuído a Homero essas histórias, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, e essas histórias, ela vai misturar coisas da realidade, as quais os historiadores, então, puderam pegar muita coisa para entender a história da Grécia, mas tem muita coisa lá também que é fantasiosa, que os historiadores não conseguiram provar, né? Não acharam outros vestígios para poder provar que essas coisas aconteceram. E o que é logia? Né? Que forma a palavra, então, mitologia. O que é logia? Significa conhecimento, tá? Conhecimento. Então, a palavra mitologia vai significar o quê? Que são um grupo de histórias que mistura realidade, né? Onde a gente pode conseguir ter o conhecimento da história da Grécia e mistura também fantasia, tá? Então, isso que é mitologia.
Beleza, pessoal? Vamos começar do começo, né? O que que significa, o que que é mitologia? Nós vamos estudar a religião dos gregos, que forma uma mitologia que a gente chama de grega, né? Mitologia grega. E aí, olha só, não tem só mitologia na Grécia, tá? Tem a mitologia nórdica, né? Que tem o deus chamado Thor, não é isso? Que é o deus do trovão, dos raios, né? Os historiadores não conseguiram provar nada disso, não conseguiram provar que Zeus existiu, que Zeus era o senhor do universo. Então, isso é mito dentro da história da Grécia. Tá joia? Olha só o que eu coloquei para vocês. Ó. Por meio dessas histórias, por meio dessa mitologia, né? Por meio da história dos gregos, dessa mitologia grega, dos Zeus, de Hércules, de Hera, né? Esposa de Zeus, os gregos eles vão explicar coisas que eles não entendiam, como, por exemplo, a origem do mundo. Né? Como que surgiu o mundo? Como que foi originado o mundo? Então, através da mitologia, eles explicam essas histórias, explicam fenômenos da natureza que eles não sabiam explicar, né? As situações do dia a dia, dos seres humanos ali, dos homens, certo? Por meio da mitologia, eles explicavam a morte e também a fundação de cidades. Inclusive, a história, né, mitológica da fundação de cidades ajuda também a manter um certo ar de superioridade das cidades. Tá? Como, por exemplo, ó, a cidade de Esparta, né? Que conta a história que foi um deus quem criou a cidade, e a esposa desse deus era chamada de Esparta, e deu o nome de Esparta, e deu aos primeiros habitantes ali, os chamados esparciatas, deu a cidade para essas pessoas, e através dessa história, desse mito, ajuda a fazer com que os esparciatas continuassem no poder, continuassem guiando a cidade. Então, essa mitologia, essas histórias que misturam, né, realidade e fantasia, vai servir para os gregos para eles explicarem coisas que eles não compreendiam, coisas que ainda não tinham uma explicação racional. Tá joia? Vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente ver. Olha só, a mitologia grega, então, reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. Mas olha só, o que é uma lenda, né? Volta comigo aí no livro de vocês. Nossa, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Na página 14, professora, lá no início do livro, sim, lá na página 14, está falando que é linda. Então, a mitologia grega ela vai misturar um conjunto de lendas e um conjunto de mitos. Nós não vimos que é mito, que são histórias que misturam realidade e fantasia? Olha só a lenda. Na página 14, está bem no início lá. Olha só, lenda é uma narrativa histórica que mistura realidade e fantasia. E mito, né? Mito. Mas embaixo aí tem mito. Vamos falar de novo. Por sua vez, tem um significado parecido, mas outra função. É uma narrativa que trata das origens de determinado grupo dos seres humanos por meio de uma visão mágica, divina ou sobrenatural. Certo, pessoal? Então, a lenda, olha só, mistura realidade e fantasia. E o mito, ele também mistura realidade e fantasia. Ele também mistura realidade e fantasia, mas tem uma função, que é explicar alguma coisa, que é uma fundação da cidade, por exemplo. Né? Então, isso que é essas lendas e mitos. Olha só. O objetivo principal era explicar alguns fatos, né? Como a origem da vida, a vida após a morte. Então, tudo que eles não entendiam tinha uma história, tinha um mito, né? Uma história fantasiosa para explicar a origem das coisas, tá?
Ó, isso tudo, pessoal, é a religiosidade, então, dos gregos. Nós já estudamos, né, como que surgiu, então, essa religiosidade lá com os chamados homens das cavernas, né? Lembra que eles também não entendiam um monte de coisas e eles contavam certas histórias. Eles criaram, então, uma cultura religiosa em cima do que eles não entendiam. Lembram disso? E os gregos também, essa religiosidade dos gregos, eles vão criar histórias para poder explicar coisas que eles não entendiam. Então, é o ser humano. Lembra que história a gente estuda a mentalidade do homem, como que, por sua mentalidade, na sua época, na sua região, ele transforma aquela localidade. Eita, que legal! Olha só, é importante ressaltar que a civilização grega estava baseada numa religião politeísta. Lembra que é religião politeísta, né? Todo mundo. Então, eles acreditavam em vários deuses, eles cultuavam vários deuses, e esses deuses, eles faziam parte do dia a dia dos seres humanos, tá? Inclusive, eu acho que está aqui próximos. Bom, essas figuras, esses deuses, eles interferiam diretamente no dia a dia da vida do homem, tá? Essa era a crença, então, dos gregos. Olha só esse próximo slide que eu botei para vocês. Seres mitológicos. A mitologia grega é permeada por inúmeras figuras mitológicas. Então, são vários deuses, e eles chamam de heróis, de ninfas, de sátiros. Então, é recheada de figuras que cada um vai ter a sua função dentro da religiosidade dos gregos. Entende? Muito legal isso. Olha só, e essas figuras, a gente pode citar os heróis, que são considerados semideuses, ou seja, filhos de deuses com humanos. Essa, pessoal, professora, tinha mesmo um cara que era semideus, que era filho de um deus com uma mulher humana. Pessoal, isso é uma mitologia. Lembra que mistura histórias fantasiosas com um pouco da realidade que eles conheciam, certo? Então, olha só, filho de deuses com humano, dos heróis gregos destacam Perseu, Teseu, Belorofonte. A gente pode destacar outros também, que eu até vou falar. Hércules também era um semideus, né? Filho de um deus com uma humana, tá? Tinha também, nesses seres mitológicos da mitologia grega, as chamadas ninfas, né? São figuras femininas, lindas e alegres, que cuidavam das florestas. Lembra que, né, tinha lá cidades-estados, mas tinha muita floresta também, então eles acreditavam nesses seres fantasiosos aí. Tinha aí os sátiros também, que possuíam o corpo de homem com patas de bode, ou seja, é o zoomorfismo. Lembra que nós estudamos a mitologia egípcia, né? Que também são deuses fantasiosos, e eles também eram representados metade homens, metade animais, né? Então, na mitologia grega também tinha isso, que eles eram politeístas, né? Coloquei aí um herói matando, né? Um dragão, tá certo? Até essa figura, né? Uma figura mitológica. O dragão é uma figura mitológica também, né? Que soltava fogo e tal, né? Então, botei aí para vocês olharem um pouquinho. Vamos continuar. Deuses gregos, olha só. É interessante observar que os deuses eram figuras imortais e antropomórficas. Ou seja, né? Falei ali no outro slide. Eram deuses com formas humanas e que também possuíam sentimentos humanos, como amor, ódio, maldade, inveja, bondade, egoísmo, fraqueza. Desses sentimentos humanos que eram também atribuídos aos deuses, isso vai gerar uma gama de histórias legais e interessantes, né? Desses deuses, pessoal. Vai gerar um monte de histórias interessantes aí desses deuses. Olha quem passou por aqui. Vai gerar, então, muitas histórias interessantes em relação ao amor, o ódio,
a maldade, né? A inveja, a bondade, o egoísmo, fraqueza. Então, tudo isso também é atribuído aos deuses, tá? E isso, pessoal, na crença dos gregos, tá joia? Olha só, os deuses mais poderosos são os deuses do Olimpo, que viviam no topo do Monte Olimpo. Eles são considerados os principais deuses do panteão grego. Então, pessoal, até coloquei uma página aí para a gente olhar, né, para vocês verem que está aí esse chamado, né, Monte Olimpo, que era o monte mais alto ali daquela região, né? E eles acreditavam, os gregos acreditavam que os deuses viviam nesse Monte Olimpo. Os deuses do Olimpo são os principais deuses, os mais fortes, os mais poderosos que viviam nesse Monte Olimpo. Tá joia, pessoal? Olha só, são 12 os principais deuses do Olimpo. Coloquei aqui mais ou menos esses 12, né? Que são os principais deuses que vivem lá no Olimpo. E eles têm aí, ó, Zeus, né, o Deus supremo do céu. Aí tem a história de Zeus, que era filho de Cronos. Cronos recebeu uma notícia de que um de seus filhos o destronaria, né? E aí Cronos, para isso não acontecer, ele engoliu seus 5 filhos. Mas aí a mãe de Zeus conseguiu esconder Zeus, e aí quando Zeus cresce, vira adulto, ele vai contra seu pai, né? Luta contra seu pai, liberta seus irmãos e ele fica sendo o Deus supremo do céu. Olha só, e aí tem a deusa Hera, né, que é protetora das mulheres, do casamento, da maternidade, e ela é esposa de Zeus. Zeus conta na mitologia grega, né, que Zeus, ele traía muito a sua esposa Hera. E Hera, essa deusa, né, protetora das mulheres, ela era muito ciumenta, né, conta a mitologia. E esse seu ciúme fazia maldade com as pessoas, principalmente com as mulheres que se envolviam com o seu marido. Olha, tá vendo esses sentimentos humanos e misturados, então, nos deuses? Olha, olha, isso é que faz ser bastante interessante. Tem o deus chamado Poseidon, né, que é Deus dos mares e dos oceanos, que ele tinha todo o controle dos mares ali, e ele tinha, né, conta a mitologia que ele tinha um temperamento assim meio difícil, então os marinheiros, né, aqueles que faziam comércio para o mar, viviam fazendo sacrifícios para Poseidon, mas se ele não tivesse de bom humor, todo mundo era atingido pela sua fúria, pelo seu mau humor, né? E aí tem o deus Deméter, deus da colheita e da agricultura, o Dionísio, deus das festas, do prazer e do vinho, né? Tem a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, do sexo e da beleza, né? Então, a Afrodite, uma deusa muito bonita, deusa do amor, né? Aqueles gregos, né? Os jovens apaixonados, então, cultuavam a deusa Afrodite quando estavam apaixonados, né? O deus Apolo, deus do sol, da música, da poesia, das artes, da beleza masculina e da adivinhação, né? Então, Apolo é sempre representado como um jovem muito bonito, muito belo, né? E Deus da adivinhação. Nós vamos ver que tem um grande palácio, um grande santuário dedicado a Apolo, e lá tem o chamado Oráculo dos Delfos, né? Que é um oráculo onde os deuses não, os gregos vão até a cidade de Delfos, né? Para ir a esse palácio lá, para poder fazer perguntas, então, sobre o futuro, né? Sobre o futuro. E aí é um templo, né? Estou falando palácio, mas é um templo dedicado ao deus Apolo. Temos também o deus Ares, que é o deus da guerra. Vocês já devem ter visto aí nesses jogos de computador, né? Coisas referentes a esses deuses da mitologia grega. Olha só, tem Artemis, deusa da caça, da castidade, da luz e da vida selvagem, né? A deusa Atena, tem uma cidade, estado chamada Atenas, né? Deusa da sabedoria, da justiça, das artes, da guerra e da serenidade, considerada a protetora da cidade de Atenas, né? Inclusive, o nome é dado
em homenagem, então, à deusa Atena. Temos também um deus chamado Hefesto, deus do fogo, dos metais e do trabalho, né? Dizem que Apolo foi muito amigo do deus Hefesto, inclusive deu-lhe um presente, que é um, eu esqueci o nome, que ele carrega assim. E o deus Hermes, deus do comércio e das comunicações, mensageiro dos deuses, protetor dos comerciantes e dos viajantes. Aliás, errei aqui. Acho que o Apolo, ele é muito amigo do deus Hermes, tá? Eu vou falar um pouquinho do deus Hermes aqui. E aí, pessoal? Muita aula pela frente, hein? Coloquei aí uma fotinha, né? Dos deuses, do Hermes. Ah, é o Hermes mesmo que o Apolo, né, o deus Apolo é amigo, então, do deus Hermes, tá? Tá aí Zeus, é só uma representaçãozinha, eu acho que eu tirei do livro, não sei, tá aí. O Apolo, Artemis, sempre a Atena, né? Sempre segurando, sempre com a representação das histórias que eles tinham. E aí eu botei para vocês, ó, o deus Hermes, acho que eu estou em cima aí, né? Mas só para a gente conversar um pouquinho, ó. Deus Hermes, é, filho de Zeus, Deus supremo do Olimpo, com a ninfa Maia. Nasceu em uma caverna no alto do monte, estou em cima aqui, Silene, ao sul da Arcádia. Hermes é representado de diversas formas. No entanto, na versão mais atual, ele é um belo jovem com porte atlético, de túnica, calçando uma sandália com asas. Então, o deus Hermes, ele é representado dessa forma aí, essa sandália com asas, e tem um elmo também, né? Um chapéu, um capacete aí também com asas. Devido à sua destreza como comerciante, o deus Hermes é identificado na cultura romana como Mercúrio, entre os deuses egípcios é Tote. Logo cedo, Hermes se tornou um dos deuses gregos mais espertos, sendo atribuído a ele habilidades como a oratória e a negociação. Senhor da astúcia, foi o único filho de Zeus que teve fora do casamento que não enfrentou a ira da ciumenta Hera. Lembra quem é a deusa Hera? Ela é a esposa, então, de Zeus, né? Então, ela é a deusa suprema do universo, pelo seu marido, certo? E olha só, pessoal, voltando aí, ó, o deus Hermes é identificado na cultura romana como Mercúrio, e entre os deuses egípcios é Tote. Então, pessoal, observem que é, essas histórias, essa mitologia, ela vai se misturar com os deuses egípcios, com os deuses gregos e mais tarde com os deuses romanos. Joia? Vamos seguir aqui, ó. Também tornou-se o melhor amigo de Apolo, deus da luz e das artes. Ó, falei com vocês? E aí eu destaquei aqui também o deus Poseidon. É o deus grego do mar, dos terremotos, das tempestades e dos cavalos. Ah, sim, conta a história, né? Que ele também é o deus dos terremotos. Então, enquanto ele não estava feliz com alguma cidade, alguma coisa, ele fazia um terremoto lá naquela cidade. Protetor das águas e auxiliar dos marinheiros, também era chamado de deus da fertilidade. Dono de um temperamento instável e violento, foi considerado um deus vingativo de comportamento explosivo e humor difícil. São muitos os eventos que apontam sua raiva, e um deles arrancou o olho do pai de um adversário. Então, observem que esses deuses, eles têm características humanas, como a raiva, né? Coisa que na religião, né? No monoteísmo, Deus, ele não tem esses defeitos, essas características humanas que são consideradas ruins, né? Como a maldade, né? A violência, tá? Então, olha a diferença, né, das religiões de hoje. Bom, Poseidon é um dos 3 governantes do mundo, juntamente com Zeus, né? Deus do céu, Hades, Deus do submundo, e na mitologia romana ele é chamado de Netuno. Tá vendo que, então, mistura também a mitologia grega com a mitologia romana e até com a egípcia? Lembra que nós já falamos disso? Vamos seguir. E aí vem Hércules, que é todo, acho que, não sei se esse desenho é muito antigo, mas você já ouviu falar de Hércules, né? Aí eu coloquei, ó, página 128 para a gente ler aqui um texto do livro de vocês aí. Página 128, vamos comigo aí. Na página 128 tem um textozinho, ó, outras histórias, crenças, Hércules.
Aí eu vou ler para vocês, tá bom? Segundo a mitologia grega, Zeus havia se apaixonado por uma mortal, Alquimena, que era casada. Para se unir a ela, Zeus se fez passar por seu marido. Dessa união nasceu Heracles, conhecido como Hércules pelos romanos. Furiosa com a traição, Hera, esposa de Zeus, resolveu se vingar. Enviou 2 serpentes ao pequeno Hércules com o objetivo de matá-lo, mas o bebê as esmagou com as próprias mãos. Hera não desistiu. Quando Hércules já havia se tornado adulto, provocou nele um ataque de fúria que o fez matar a própria esposa e seus 3 filhos. O crime foi tão horrível que o oráculo de Delfos o puniu com 12 difíceis tarefas, conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. Ele concluiu todos os trabalhos e, como prêmio, tornou-se imortal e foi viver no Olimpo. Então, pessoal, tá vendo essas histórias, né, que vão contar sobre os deuses? Então, Hércules, ele chega a ser um semideus, que ele é filho de Zeus, né, com uma humana chamada Alquimena, né? E Zeus, como o senhor de todo o universo, ele se faz passar por outras pessoas, por animais, por bichos, por outras pessoas, para poder enganar as mulheres, enganar as pessoas e conseguir o que ele quer. Olha aí, né? Vamos seguir que ainda tem muita coisa para falar sobre mitologia, né? E aí, até eu já falei sobre isso, né? Sobre o oráculo de Delfos, que fica na cidade de Delfos, e foi um templo, né? Dedicado, então, a Apolo, que é o deus da adivinhação, tá bom? Os gregos acreditavam na interferência dos deuses em sua vida e por isso cultuavam nos templos por meio de orações, ofertas de alimentos, sacrifícios de animais. Então, né, nada muito tão diferente. Olha só, cada cidade, então, tinha seu deus protetor, né? Então, cada cidade-estado tinha o seu deus protetor, seu deus principal, né? A gente pode pensar que na cidade de Delfos, uma das cidades-estado da Grécia, né? O seu deus protetor seria Apolo, tá joia? E aí, para esses deuses, pessoal, havia festas, comemorações, assim como hoje a gente tem festas e comemorações para os santos e tal, né? Mas né, a gente pode pensar que é um pouco diferente aí, né? A coisa da mitologia grega e das religiões dos santos de agora, né? Onde a gente pode até pensar mais, né, sobre isso. Bom, aqui está o templo de Apolo, né? O que sobrou do templo de Apolo, aliás, né? Onde ficava, então, o oráculo de Delfos, onde os gregos, né? Eles visitavam essa cidade chamada Delfos para ir até esse oráculo e perguntar sobre as suas questões de vida, sobre o futuro, né? Deles. Tá bom, pessoal? E aí? Também quero falar sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, pessoal, é uma história, tá? Contada no livro de Homero, tá? Eu esqueci, acho que é a Ilíada. Na Ilíada, ó, tá ali, ó, na Ilíada, professora. Então, a história dessa guerra, ela é narrada no livro Ilíada. Pessoal, e aí, essa história, ela mistura, ó, vou ler para vocês, uma guerra sob desconfiança. Essa seria a principal constatação a ser feita sobre a lendária ou histórica Guerra de Troia. Os historiadores, arqueólogos, estudiosos discutem até hoje, né, se o evento bélico narrado na obra clássica Ilíada foi um fato consumado, se ela foi realmente verdade, ou foi uma história, ou é um mito, uma mitologia que os gregos contaram, né? E isso entrou para a Ilíada, e esse livro, essa história chegou até nós, e chegando até nós, historiadores foram verificar, mas ainda não conseguiram atestar de fato que isso ocorreu. Então, por isso que é lendária ou histórica, não se sabe, tá? Mas vamos continuar.
A cidade de Troia é cercada por muralhas intransponíveis. Então, essa guerra entre gregos e troianos, lembrando, pessoal, que Troia é uma cidade-estado, então eles também eram gregos, né? Digamos assim. Então, essa guerra, ela demorou muitos anos sem chegar a nada, porque os gregos tentavam transpor, até botei aí, ó, uma figura, né? Transpor, então, as muralhas de Troia e não conseguia de jeito nenhum, né? E Troia, a cidade de Troia, então, resistia à invasão dos gregos, Menelau, né? É, os gregos lá, Menelau, não conseguia vencer, então não conseguia ir para lugar nenhum. Pessoal, e essa história, sem contar, olha só, acho que foi a única guerra que não foi política ou por poder. Essa guerra foi por causa de uma mulher, né? Por causa de um amor, por causa de uma paixão, digamos assim, de uma mulher chamada Helena. Olha só, a cidade de Troia, então, muralhas intransponíveis, estava difícil vencer a guerra. Até que um grego chamado Odisseu, um astuto, né? A história fala que ele é um astuto, o astuto Odisseu ordenou, teve uma ideia, né? E ordenou a construção de um enorme cavalo feito de madeira. Então, pessoal, na história conta, né, que foi feita a construção, então, de um enorme cavalo feito de madeira. E aí que os historiadores entram e falam, mas como que esse enorme cavalo foi feito? De onde veio toda essa madeira? Né? E aí eles começam a se perguntar se eles estavam ali perto do mar. Então, assim, a madeira, tinha madeira por ali, mas como que isso foi construído, né? Olha só, os troianos, então, ao receberem um presente de grego, já ouviram essa expressão? Presente de grego. Nossa, ganhei um presente de grego. E perceberam a partida dos navios, né, dos gregos, e pensaram que a guerra tivesse sido ganha. Então, o Odisseu, né, mandou construir um enorme cavalo e deixou lá na porta de Troia. Troia olhou aquilo, falou: olha, um presente dos gregos, né? E abriu as suas portas e deixou o cavalo entrar, achando bonito toda aquela construção, né? À noite, quando os troianos estavam bêbados e sonolentos, os guerreiros escondidos dentro do cavalo, né, aproveitando da situação, porque os troianos eles receberam esse presente, ganhamos a guerra, fizeram festa, beberam, né, ficaram com a guarda baixa, né, e à noite, quando eles já tinham cansado lá de, de festejar e tal, os guerreiros que estavam escondidos dentro do cavalo, soltou do cavalo e acabou com a cidade, tá? E aí Troia, então, vai perder a guerra dessa forma. Pessoal, então por isso que é um presente de grego, porque os troianos acharam que era um presente que os gregos deixaram para eles, mas esse presente acabou sendo, ó, ruim para Troia. Por isso, até hoje a gente fala, nossa, olha, ganhei um presente de grego, uma caneta que não escreve. Ou seja, né, não me vale de nada, não gostei de uma caneta que não escreve, né? Então, por isso que é chamado de presente de grego, que vem dessa história, tá? Chamada, né, vem dessa história que está contada na obra Ilíada, ok? E é uma história meio fantasiosa, tá? E aí, assim, nessa história, no livro Ilíada, tem muita coisa lá que os historiadores conseguiram provar, certo? Então, tá vendo aí a realidade misturando com a história de um cavalo gigante, porque como é que vai caber quase muitos soldados dentro de um cavalo? Imagina. Então, assim, que tamanho que era esse cavalo? Isso não é fantasia? Isso não é uma mitologia? Não está misturando a realidade, porque existia a cidade-estado de Troia, a cidade-estado de Troia tinha lá umas muralhas intransponíveis, sim, mas um cavalo gigante que cabia muitos soldados, e esses soldados saíram de noite e arrasou a cidade de Troia. Tá vendo que é uma mitologia? Tá vendo que mistura é,
Mistura fantasia com realidade. Estão vendo? Isso é mitologia. Até coloquei aqui de novo, olha, esse cavalo. Só que é um desenho, né, pessoal? Não se sabe de fato como que era esse cavalo. Bom, olha aí. Bonito, né, esse cavalo, inclusive? Mas como, né, que ele foi construído? Como que arranjaram tanta madeira? Vamos seguir? Olha só. Jogos Olímpicos e a mitologia grega. Pessoal, será que tem alguma coisa a ver? Os Jogos Olímpicos, ó, que acontece de 4 em 4 anos, né? E agora, por causa da pandemia, tá com problema, né? Se vai ser realizado, se não vai ser realizado, né? No mundo agora. Olha só, então, Jogos Olímpicos e a mitologia grega. Vamos ver se tem alguma coisa a ver? As origens dos Jogos estão ligadas à mitologia grega. Olha, Olímpia, né? Daí vem Olímpicos, ó. Foi uma cidade que ficava próxima ao Monte Olimpo, um santuário para os gregos antigos. Então, nós já vimos o que é o Monte Olimpo, é onde viviam, né, os 12 principais deuses, então, da mitologia grega. Zeus era homenageado com competições esportivas desde o ano 2500 a.C., né? Então, Zeus é o deus, né, o deus supremo do céu, e essas competições esportivas, elas eram dedicadas, né? Elas eram em homenagem aos Zeus. Lembra que os gregos, eles sempre fazem diversas homenagens, né? Sacrifícios, orações, são templos dedicados aos deuses, né? Cada cidade tem seu deus principal. Olha só, em Olímpia ocorriam os jogos de 4 em 4 anos, no mês de julho a agosto. Ainda é assim, né, pessoal, nos jogos modernos. Tá? Nesses meses, até as guerras eram suspensas por 3 meses para que a viagem até a Olímpia fosse segura aos competidores. Isso é muito interessante, pessoal, porque se a gente for olhar a história da Grécia, tinha muitos conflitos, né? Geralmente tinha bastante conflitos. Nós estudamos as chamadas guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Lembra dos gregos contra os persas? Que os persas queriam tomar conta ali do comércio marítimo, e aí começou a invadir as colônias gregas, a cidade de Mileto, chamou Atenas, chamou Esparta, falou, os persas aqui estão atrapalhando a gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa. E aí os gregos se juntaram, né, fizeram a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, e foram contra os persas. E essa guerra durou muito tempo. Né? Lembra? Essa guerra durou muito tempo, a confederação ficava à frente, né? A Atenas, quem ficava chefiando essa confederação de delas era Atenas. No final, os gregos venceram, né? Atenas, então, se tornou muito poderosa, porque ela estava à frente da Liga de Delos e eles venceram os persas. Então, Atenas, ó, né, virou potência, a potência lá do mundo grego foi a cidade de Atenas. Só que isso teve um problema. Teve um problema em relação a isso, porque Esparta também era uma cidade poderosa, uma cidade grande, uma cidade importante, né? E aí não gostou nada disso, que lá na Liga de Delos, a Atenas estava mandando em tudo. E como a cidade de Atenas foi destruída, depois da guerra, as cidades continuaram contribuindo, né? E Péricles, como era o governador de Atenas, ele pediu permissão e começou a reconstruir, então, Atenas. E aí fez coisas maravilhosas por Atenas, né? E aí Esparta falou, isso está errado, não está legal isso não. E aí começa a chamada Guerra do Peloponeso, que é a cidade, Atenas, com as cidades que a apoiam, né? E Esparta com as cidades que a apoiam. Então, eles vão se enfrentar em guerra. Então, tá vendo que no mundo antigo tinha guerra o tempo todo. Só que na época desses Jogos Olímpicos, em homenagem a Zeus, que é o deus principal, então, essas guerras eram suspensas, então as estradas ficavam mais seguras, porque ia competidores, homens diferentes lugares, de diferentes lugares até a Olímpia para poder jogar. Olha só, e quem vencia esses jogos, os vencedores, só o vencedor, né, não tinha medalha de prata, de bronze, como tem hoje, né, que é
como tem hoje, não tinha. Então, os vencedores, eles recebiam uma coroa feita de vegetais, né? Feita de louros, né? A gente ouve, já li em vários lugares, uma coroa, né? Feita de ramos vegetais, uma coroa de louros, e eram tratados como verdadeiros heróis em suas cidades de origem. Eles podiam receber dinheiro, alimentação gratuita por toda a vida, lugar cativo nos teatros. Então, assim, e ó, também podiam ser homenageados em pinturas, esculturas, poemas, porque ele era considerado, então, um verdadeiro herói por ter vencido aquela competição, tá joia? E, pessoal, esses competidores só participavam homens, né? As mulheres não participavam. Hoje as mulheres participam e ganham um monte de coisas, um monte de medalhas, né? Para os seus países, para o Brasil também. Esses competidores lá em homenagem aos Zeus, só podia ser homens. E eles, pessoal, eles competiam nus, tá bom? E aí tem algumas explicações, assim, algumas hipóteses porque eles competiam nus. Primeiro, para não acontecer de uma mulher querer competir e se esconder, né? Segundo, né? Dizem que um competidor chamado, salvo engano, Orcipo, ele percebeu que combatendo lá nu, né, fazendo a sua prova lá nu, ele ganhava mais potência na sua habilidade. E aí ele estava nu, então, e aí os jogos eram feitos nus, e claro que mulheres não assistiam, mulheres também não participavam, tá bom? Olha que interessante, né? Aí a coroa de louros, tá bom? Então, botei essas figuras aí para vocês vocês olharem, né? E olha só, que semelhanças os Jogos Olímpicos atuais guardam com os Jogos originais lá da. Antes de terminar, quero falar o seguinte, que esses Jogos Olímpicos, olha só, quando aparece o cristianismo no mundo antigo, a gente ainda vai estudar, tá bom? Quando aparece o cristianismo no mundo antigo, o cristianismo, olha só, ele vai falar, olha, não pode ter essas coisas pagãs aí, não existe isso de homenagear Zeus, Zeus nem existe, só existe um Deus, lembra que vai ter essa história aí. E aí o imperador romano vai acabar com esses jogos, não, acabou, não tem mais esses jogos, não tem mais mitologia grega, não tem mais Zeus. E aí vai acabar, então, com esses jogos. Aí só em 1896, salvo engano, é que vai voltar os chamados Jogos Olímpicos. E aí vai acontecer esses Jogos Olímpicos de novo na cidade de Atenas. Na cidade de Atenas vai acontecer de novo os chamados Jogos Olímpicos. E aí vem, né, vem se modernizando esses Jogos Olímpicos até hoje. Mas esses jogos que a gente vê de 4 em 4 anos, que tem vários competidores, vários países ganhando medalhas e tal, inicia aí. E eram jogos em homenagem a Zeus. Tá bom, pessoal? Uau! Olha só, que semelhanças os Jogos Olímpicos atuais guardam com os originais? Aí eu queria vir aqui com vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Pronto. Bom, é uma matéria, tá bom? Que está na BBC News Brasil. Esse slide vai estar com vocês, vocês podem clicar e ver essa matéria também, tá bom? E aí, ele vai falar, né, um evento para homens nus, né, que eu expliquei um pouquinho para vocês, as provas que duraram e as que não existem mais, então tinha modalidades tinha modalidades lá que hoje em dia não tem mais, né? E tem modalidades de hoje, né? Que são jogos modernos, que antes também não tinha, né? O local e o propósito dos jogos, depois vocês leem, tá bom? E aí eu queria destacar isso daqui, ó, um evento internacional, ó. A princípio, por muitos séculos, o evento permitia apenas a adesão de gregos ou pan-helênicos. Na época, bárbaros e não gregos não podiam participar dos jogos. Mas quando Roma conquistou a Grécia no século II a.C., nós vamos estudar os romanos, tá? Os romanos rejeitaram o título de bárbaros e exigiram o status de grego para que pudessem competir, algo que
competir algo que conseguiram, né? Os jogos, assim, continuaram a acontecer a cada 4 anos, até 393 depois de Cristo, quando foram banidos por um imperador romano cristão. Não foi o que eu falei para vocês? Teodósio I, não falei o nome, né? Teodósio I, que alegava que a competição era politeísta e pagã. Acaba com esses jogos. Outro imperador romano que punha à prova o espírito olímpico era Nero, morto em 68 depois de Cristo. Observem aí as datas. Com ameaças e subornos, ele exigiu que o Comitê Pan-Helênico adiasse a data das Olimpíadas por 2 anos para que o imperador pudesse combinar sua aparição na competição com seu tour imperial em 67 depois de Cristo. Ele caiu de sua carruagem de 16 cavalos, mas mesmo assim foi premiado com a guirlanda de oliva, dando mostras de seu poder imperial na época. Então, pessoal, vou voltar aqui para o meu slide. Ah, pronto, voltei. Então, depois vocês leem aí essa notícia, tá bom? Sobre os jogos, né, da antiguidade e os jogos de agora. Terminamos, finalmente. Pessoal, um grande abraço. Continuem pesquisando sobre mitologia grega, tá bom? Tem muita coisa que vocês podem pesquisar e tal, que nessa aula aqui a gente não consegue falar tudo, né? Mas espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Vocês, ó, são demais. Continuem estudando matéria de AE, matéria de AP2, AP3, todo mundo romano, incluindo mitologia grega, tá bom? Beijos, até mais.